colorido, as frutas têm sabores diferentes, e é bem legal que tenha sabores diferentes. Imagina se tudo tivesse gosto de coentro, ia ser... Alguns iam ser felizes, né? Eu ia ser triste. Eu estou no supermercado, eu sinto o cheiro do coentro a uns 20 metros de distância. Eu não preciso nem olhar, eu já sei, ali é coentro. Pelo cheiro, não dá. E só vou abrir um aspas aqui, não tente me enganar, porque já tentaram e não conseguiram. Fazem o patezinho e bate o coentro, o pastor nem vai perceber, percebe. E eu vou colocar só, não tem jeito, eu percebo o gosto do coentro, o cheiro, entra no meu cérebro, ativa algumas coisas. Não dá, já tentei e não consigo. E se Deus fizesse tudo com coentro, ia ser um mundo tão monótono, né? Ou Deus podia fazer o mundo preto e branco. E aí fica tudo preto e branco, sem cor. Mas Deus deu vida, deu cor, deu sabor. Ele podia ter feito tudo isso e falar assim: bom, Adão, Eva, parabéns, está aí o mundo para vocês, um abraço, estou indo embora. E Deus podia virar as costas e ir embora, mas Ele não fez. Vejam, a criação de Deus não se limita a fazer todas as coisas que o mundo nos apresenta. Mas Deus, Ele completa a sua criação com um dia, o sétimo dia. E nesse sétimo dia, diz a Bíblia, que acabamos de ler, Deus terminou sua criação. Terminou descansando nesse dia. E alguém fala assim: ah, pastor, essa ideia de sétimo dia, de sábado, é uma ideia de judeu. Tem judeu aí? Nós estamos falando de Adão e Eva. Outra coisa, quando Deus criou o sábado, tinha já o mundo vivido o pecado? Não. O sábado não foi criado depois do pecado. O sábado vem antes do pecado. O sábado não foi dado para judeu. O sábado vem antes de judeu. Quando Adão e Eva acordaram, no sexto dia, Deus já deu a ordem. Amanhã é o sétimo dia, é o último dia da semana. A semana vai ter 7 dias. Podia ter 8 dias da semana, podia ter 9, podia ter 5. Mas Deus criou com 7. Ele é o Criador e Ele pode exigir. Ele é o Criador e Ele dá a ordem. É como você mandando que cor vai pintar o muro da sua casa. Você é o dono, você diz. Deus é o dono, Ele diz. 6 dias, tudo foi feito. 7º dia, Deus então fez o exemplo. Ele descansou. Ele também abençoou. E Ele também santificou, fazendo desse dia um dia diferente dos outros dias. O dia de sábado. Agora, vejam só, que interessante. Vamos a Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. O interessante deste verso está exatamente na razão por que Deus deu o sábado. Êxodo capítulo 20, verso 8. Diz assim a Bíblia: lembra-te do dia de sábado. Vejam, lembrar do sábado tem uma razão. Não é para viver a semana inteira, hoje é sábado, lembrei, guardei o mandamento. Não é essa a razão, não é esse o intuito. Deus não é para você lembrar toda semana. Você põe um despertador, toca, hoje é sábado, lembrei, guardei o mandamento. A lembrança do sábado não é pontual, mas é uma lembrança que te leva a uma ação. E a ação é santificar esse dia, diz Deus. Lembra do sábado, santifica esse dia. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí ele diz: não farás nenhum trabalho, e descreve quem não deve fazer o trabalho. Agora, veja o verso 11, que é o verso que eu considero o mais importante desse mandamento. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles. Lembram daquele anjo que João viu voando no meio do céu, dizendo: adore aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. O 4º mandamento da lei de Deus, ele é uma lembrança
de que nós temos uma origem, e uma origem nobre. Você foi criado por Deus, você foi planejado por Ele. Você não é fruto de macaco, você não é fruto de explosão cósmica, você não é fruto de elementos químicos que foram se juntando e milhões de anos se passaram até que tudo se desenvolveu e se tornou naquilo que hoje nós conhecemos como terra. Mas você partiu das mãos de Deus, Ele planejou você, Ele fez você. A sua vida aqui não é obra do acaso, mas é uma vida planejada por Deus. E no final, o convite é: adore ao Senhor, porque Ele fez. No começo, a Bíblia diz, Ele fez. E no mandamento, guarde o sábado. Lembra-te do sétimo dia, porque Deus fez. A razão do quarto mandamento da lei de Deus é porque Deus é o Criador. Lembre-se, porque Ele é o Criador, Ele pode exigir. Porque Ele criou, Ele pode dar as instruções. Ele fala como é, Ele mostra como deve ser. Na lei de Deus, há um convite a cada ser humano. Um convite para adoração. Mas alguém pode assim, pastor, mas qualquer dia serve. Será que serve? Vocês já viram minha esposa? Aí está uma foto, algumas semanas antes de casarmos. Eu tinha 68 quilos naquele dia. Hoje eu tenho 86. Eu inverti, né, o 6 pelo 8. Minha esposa, ela tem uma irmã gêmea. Elas são univitelinas. Aqui estão as duas. Agora, se você olhar aqui, ó. Tá vendo minha esposa? Qual que é? Qual? Da esquerda ou da direita? Se você falou da direita, você errou. É a da esquerda. Mas elas são muito parecidas. Muito mesmo. A ponto de o meu sogro, no dia do casamento, confundir as filhas. Era uma que ia casar, ele pensou que era outra. Agora vejam só. Digamos que nessa confusão toda, entre irmãs gêmeas univitelinas, no dia do meu casamento, conhece essa igreja, pastor Daniel? Esse aí foi o meu casamento. E essa foto foi tirada pelo Wilson, está aqui, ó. Vejam, aí está o dia do meu casamento, e lá estou eu casando. E digamos que no meio do casamento, eu descubro que eu me casei com a irmã errada. Casei com a outra. E aí eu procuro meu sogro e falo assim, mas eu casei com a errada. Ele falou assim, não, mas tudo igual, não tem problema. Casou, mas não vai lá, leva lá e está tudo certo. Ora, está certo isso? Eu falei assim, não, eu não quero a outra. Eu quero a minha. É a Ellen que eu amo, não é a outra, não é a irmã dela. Elas são irmãs, mas elas não são iguais. Elas são diferentes. E o dia de sábado não é um dia igual aos outros dias, ele é um dia diferente. Portanto, dizer que qualquer um serve, é a mesma coisa que dizer que casar com qualquer irmã serve. Não serve. Tem que ser a irmã certa. E tem que ser o dia certo. Deus deu um dia, e Ele falou um dia. A informação de Deus é clara. É precisa. Quando Deus diz uma coisa, é aquilo que Deus disse. E o problema é que nós brasileiros temos aquele tal de jeitinho brasileiro que a gente acha que vai dando jeitinho para tudo. E quando a gente chega diante de Deus, vamos dar um jeitinho também aqui. Deus falou, sabe, mas vamos dar uma negociada aqui com Deus. Não tem negociação. Deus é claro. Ele fez em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E no convite no convite nos últimos dias é, adore a Deus. Porque Ele fez. Porque Ele é o Criador. Por isso a Bíblia diz, lembra-te. Lembre-se, se as pessoas guardassem o sábado, não existiriam aqueles que acreditam que o ser humano veio do nada, que são chamados de evolucionistas. É por isso que o diabo odeia a lei de Deus, porque a lei de Deus mostra que Deus é o nosso Criador, e o sábado é um memorial que Deus construiu no tempo que ninguém pode derrubar.
é o memorial de que Ele é o Criador. O Darwin pode dizer, o livro dele pode ser atualizado todo ano. Aquela máquina lá na Suíça pode ser ligada, desligada, religada e ficar ligando a vida inteira, para tentar provar. Fósseis aparecem por aí toda hora. Não, agora descobriu o elo perdido, agora vai vir o elo perdido. Pode aparecer, é o diabo tentando derrubar o memorial de Deus, o sábado, que aponta Deus como o Criador. Essa é a razão do sábado. Deus é o Criador. E aqueles que guardam o sábado estão reconhecendo que Deus é quem fez todas as coisas. Por isso Deus colocou um dia, porque os seres humanos tentariam apagar Deus, mas no sábado o nome de Deus mais uma vez voltaria a ser escrito. As ciências tentariam fazer com que o nome de Deus sumisse, mas o sábado manteria o nome de Deus em pé. Um dia diferente dos outros dias. O tempo foi estipulado pelo próprio Deus. O ano foi Deus quem estipulou uma volta da terra em redor do sol. O mês, as fases da lua. O dia, a volta que a terra dá em torno dela mesma. Deus estipulou o tempo. Deus estabeleceu o tempo e o tempo tem sido sempre o mesmo. A terra continua girando exatamente na mesma velocidade. No seu movimento de translação e de rotação, Deus tem mantido tudo exatamente igual. Deus tem cuidado para que tudo se mantivesse em perfeita ordem. Porque esse memorial está em pé. E esse memorial que está em pé era o dia que o Senhor Jesus também observava quando esteve na terra, diz a Bíblia, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu sábado após sábado, Jesus estava na sinagoga. Eu falei assim, não pastor, mas aí depois mudou. Vejam se mudou. Leiam esse texto comigo. Mateus capítulo 24 e o verso 20. Vejam se com base nesse texto é possível dizer que mudou alguma coisa. Aqui Jesus está falando da grande tribulação. Jesus fala de que os seus servos, os seus discípulos seriam perseguidos. E Jesus diz assim, verso 20 de Mateus 24. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem quando? Veja, Jesus está falando do futuro. E no futuro, Jesus não queria que nada tivesse mudado. Orem para que a fuga não tenha acontecer no sábado. Porque na mente de Jesus, o sábado continuaria em vigor. Tanto continuaria em vigor que quando ele morreu, ele já foi tirado da cruz, levado para a sepultura, que José de Arimateia conseguiu, e o corpo de Jesus não foi preparado totalmente como era o costume da época. Sabe por quê? Porque estava chegando a hora do sábado, diz a Bíblia. Então, se retiraram as mulheres que estavam cuidando do corpo de Jesus para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram. Segundo, agora quem eram essas mulheres? Dentre outras, Maria, a própria mãe do Senhor Jesus. Agora vejam uma coisa. Se Jesus na cruz aboliu o sábado, não contou nem para a mãe dele. Porque a mãe deixou o corpo dele lá para guardar o sábado. Se o sábado já estava abolido, nem a mãe dele sabia. E não só a mãe dele não sabia, como o próprio Paulo também não sabia. Paulo, o autor de 14 dos 27 livros do Novo Testamento, não sabia. Mas eles atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ao saírem, eles rogaram que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus que guardavam o sábado, como gregos que não guardavam o sábado. Esse era o trabalho de Paulo. No sábado, não foram na igreja, mas eles saíram da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Paulo estava aguardando que dia? O sábado. Esse era o dia de guarda.
Em Isaías 66, versos 22 e 23, a Bíblia nos diz que no céu, os seres humanos adorarão em que dia? De sábado a outro sábado. Ora vejam só, na criação, que dia Deus estabeleceu? O sábado. Quando Jesus morreu na cruz, que dia que era o dia de guarda? O sábado. E no céu, na nova terra, qual vai ser o dia de guarda? Deus continua com o mesmo pensamento, Deus é igual. É sábado do começo ao fim. Agora alguns dizem assim, não, mas foi sábado, depois a cruz virou domingo, e no céu vai voltar a ser sábado. Não há razão para isso. Deus continua exatamente da mesma forma como foi. Ele criou e Ele exigiu o sábado. Esse é o dia especial. Vejam nesse livro, A Fé dos Nossos Pais, de 1892. Um livro bem novo. Tem 118 anos. Diz assim: podereis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Escrito por um cardeal, no livro Cânon e Tradição, página 263, a autoridade da igreja não pode estar atada à autoridade das Escrituras, porque a igreja mudou o sábado para o domingo, não por mandato de Cristo, mas pela sua própria... Entenderam o coração? Entendeu a flor no funeral? Há muitas pessoas que fazem, mas não sabem por que fazem. Há muitas pessoas que tradicionalmente acham que o dia santo é o dia de domingo. Mas a Bíblia diz que o sétimo dia, o sábado, é o dia do Senhor. Ah, pastor, mas agora o senhor tem que entender uma coisa. O sábado foi um dia triste porque Jesus estava morto na sepultura. Mas o domingo foi um dia feliz porque as pessoas comemoraram sua ressurreição. É verdade, eu concordo com tudo isso. Mas quem falou que por causa disso o sábado mudou para o domingo? Aonde está escrito? Não há nenhum texto na Bíblia que diga, que fale de que o sábado mudou para o domingo. E vou lhe dizer mais. Se você me mostrar um texto bíblico que fale que não é mais o sábado, mas é o domingo, você vai ganhar de presente o carro do pastor Itaniel. Tá feito, pastor? E para não deixar ele sozinho, leva o meu junto também. Tá bom? Eu estou dizendo isso porque não tem. Você não vai achar. Pode ler. De Gênesis 1, Apocalipse. Um texto fala assim: o sábado agora não é mais para ser guardado, agora vamos guardar o domingo. E mostra. Para poupar o seu trabalho. Tem 8 textos só que falam o primeiro dia da semana na Bíblia. E nenhum deles, chega nem perto de dizer de que o primeiro dia agora é o dia santo, ou o dia sagrado. Esse é o selo de Deus, é o sinal de Deus diante do seu povo, adorar, porque Ele fez, porque Ele é o Criador. E vejam só, pastor, mas é difícil, no mundo no qual nós vivemos hoje é praticamente impossível. Sábado é uma prova de fé. Eu fui pastor em Jacareí, há um tempo atrás, e fui fazer uma série de evangelismo em Guararema, cidadezinha perto de Jacareí. E a igreja, uma igreja média, encheu de gente na série de evangelismo. E eu estava falando naquela noite sobre o sábado. E uma mulher levantou a mão, aquele pessoal que levanta a mão que eu falei para vocês, que me dá um frio na espinha. E eu falei, pois não. Ela falou assim, pastor, não é muita pretensão não, vocês adventistas falarem do sábado e mais ninguém falar? Essa foi a pergunta dela. E sentou. E eu ia começar a responder, uma outra senhora levantou a mão. Eu falei, vai ser hoje, né? Aí ela falou assim, pastor, eu posso ir aí na frente? E eu olhei lá para trás, estavam líderes da igreja fazendo assim, ó. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Na situação que eu estava ali, se eu falar, não pode vir. Não tinha jeito. Eu falei, pode vir, né? E o pessoal lá atrás, fazendo assim. Eu falei, o pastor está louco, né? Eu nem olhava mais para eles lá atrás. Porque se eu falar, eu estava dentro de uma campanha de ensino da Bíblia, eu não podia voltar, eu não podia ter medo do que eu ia dizer. Eu tenho resposta na Bíblia, eu ia responder. Só que eu tinha que tomar cuidado com a resposta, do jeito, da forma que eu ia dar. A mulher veio na frente, eu não conhecia, estava vindo também na programação.
Ela pediu o microfone, eu dei o microfone na mão dela, já estava ali, já agora vai até o fim, né? Agora não tinha mais jeito. Por isso que é bom ter um microfone de orelha, assim, porque aí não tem como prestar o microfone para ninguém. Porque do jeito que está aqui atrás, pastor Itaniel cola aqui o negócio atrás, não sai. Deu o microfone, e a senhora pegou o microfone e falou assim, olha pastor, eu não quero dizer, eu quero só contar um testemunho. Eu queria ter uma filmadora para filmar aquele testemunho. E ela falou assim, eu frequentava a igreja tal, e falou o nome da igreja. E falou assim, eu comecei a fazer um estudo da Bíblia, um ano bíblico, ler os textos da Bíblia, para ler a Bíblia toda num ano. E me chamou muita atenção que a Bíblia falava de sábado, 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 sábado. E eu procurei meu pastor, falei, pastor, eu estou com uma dúvida aqui. E ele falou, qual dúvida, irmã? Pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, um monte de sábado. E a Bíblia fala muito do sábado. Eu não sabia que tinham tantas referências assim do sábado, Deus falando o tempo inteiro do sábado. O que o senhor tem para me dizer disso? Aí o pastor falou assim, irmã, vem cá. Sentou com ela e falou assim, irmã, a verdade é o seguinte, o sábado é o dia do Senhor mesmo. Mas